Se você quisesse dar um verdadeiro exemplo dos tempos em que vivemos, que itens você colocaria em uma cápsula do tempo que só poderia ser aberta daqui a muitos e muitos anos? Essa é uma pergunta difícil, né? Definir uma época apenas com objetos pode ser bem complicado, mas muita gente já fez isso, e quando a cápsula é aberta, o que tem dentro pode ser algo capaz de explodir a sua cabeça. Desde mistérios antigos até construções futuristas, vamos abrir as cápsulas do tempo mais emocionantes, incluindo algumas que nunca deveríamos ter visto. A cripta da civilização. Em um projeto liderado pelo professor e historiador Thornwell Jacobs, junto com o cientista Thomas Peters, a espetacularmente chamada Cripta da Civilização foi construída entre 1937 e 1940. Este notável projeto pretendia encapsular a civilização e o desenvolvimento humano da primeira metade do século XX. Esta câmara hermética e impenetrável de cerca de 57 metros cúbicos está selada atrás de uma pesada porta de aço, soldada em 1940 na Universidade de Oglethorpe, no estado da Geórgia, e deve ser mantida sob sigilo até o ano 8113. Mas que lembranças eles estariam guardando nesta cripta pelos próximos 6.000 anos? Bem, antes de tudo, há literatura e textos religiosos, o que pode não parecer lá muito interessante, mas isso fica para algo bastante notável que Peters inventou. Ele incluiu especificamente um dispositivo para garantir que os livros sejam legíveis, mesmo que os idiomas sofram mudanças extremas nos próximos 6.000 anos. Chamado de integrador de linguagem, esse dispositivo é essencialmente um projetor de filme operado manualmente com som e destina-se a ser capaz de ensinar inglês às futuras civilizações. Além dessa, há também outras tecnologias, como torradeira, máquina de escrever, máquina de costura, câmera, telefone, entre outras. Podemos apenas imaginar a que tecnologia avançada as pessoas do futuro distante que abrirem a cripta poderão ter acesso. Isso é curioso, já que quem é que garante que eles vão conseguir entender o que é algo tão simplista quanto uma máquina de escrever? Alguns itens culturais também estão incluídos, como obras de arte, enfeites, transcrições de programas de rádio e, claro, um bonequinho de pelúcia do Pato Donald. Talvez o aspecto mais fascinante dessa cápsula, porém, sejam as gravações de voz de vários líderes mundiais da época. De Franklin Roosevelt a Joseph Stalin, é muito interessante considerar como esses ícones do século XX se comparam aos líderes de um futuro muito distante. Do jeito que as coisas estão indo hoje, nossos descendentes muito provavelmente vão se perguntar se esses líderes do século XX eram patrocinados pela Pepsi ou pela Coca-Cola. A maior cápsula do tempo do mundo. Em 4 de julho de 1975, Harold Keith Davidson, um lojista do estado americano de Nebraska, queria criar uma cápsula para ser aberta no ano de 2025, para que seus futuros netos pudessem ver como era a vida nos anos 70. E ele foi em frente com a ideia. Pesando 45 toneladas e medindo 6 metros por 2,40, o Guinness World Record certificou a cápsula de concreto como a maior do mundo quando foi construída. Mas a Universidade de Oglethorpe, criadora da já mencionada cripta da civilização, afirmou que a deles era legitimamente maior. Sem querer ser ofuscado, Harold envelopou a cápsula original com uma segunda peça em 1983, uma gigantesca pirâmide de concreto. Mas que artefatos se escondem nessa tumba piramidal? Ao todo, dizem que há mais de 5.000 itens lá dentro. Então, infelizmente, não teremos tempo de listar todos eles aqui, embora algumas menções honrosas incluam uma motocicleta Kawasaki, partes de biquíni, cartas de pais locais, garrafas de refrigerante, fitas, discos, pinos de boliche, fogos de artifício e um terno bem estiloso. Caramba, será que o Harold não estava só se livrando de umas quinquilharias? Brincadeiras à parte, na verdade havia alguns itens muito valiosos deixados na cápsula. As peças de destaque são um Chevy Vega novinho em folha e um Datsun 1975 que foi incluído com a adição da pirâmide em 83. Tá aí uma boa maneira de manter a quilometragem do carro baixa. Então, embora alguns avós deixem para trás dinheiro ou heranças de família, o Harold Davidson deixou uma pirâmide literalmente cheia de tesouros. Tesouro da Era Espacial.
Dos personagens à música, poucos filmes são tão icônicos quanto Star Wars. Naturalmente, a franquia se tornou uma fonte de memorabilia, porque quem não quer mordiscar a língua doce do Jar Jar Binks? Deixa pra lá, vamos colocar essa imagem tosca pra escanteio. Você sabia que George Lucas, criador de Star Wars, realmente enterrou um recipiente cheio de produtos originais da série? É verdade, não era tão brilhante e futurista quanto esse da imagem, mas também não estava muito longe. Era 1981 e a Lucasfilm comemorava seu 10º aniversário como empresa. E não apenas isso, mas o Rancho Skywalker, ou a casa de design de som e pós-produção da Lucasfilm, tinha acabado de ser concluído. Com muito a comemorar, era o momento perfeito para enterrar uma cápsula no terreno do Rancho Skywalker. Sim, a gente também ficou desapontado por eles não terem escolhido mandar esse troço para uma galáxia muito distante. Mas ao contrário da maioria das cápsulas do tempo, George Lucas não especificou uma data de abertura, só disse que esperava que ela durasse milhares de anos. Seu conteúdo seria o suficiente para fazer o fã médio de Star Wars explodir de emoção, de pesos de papel gravados que dizem que a força esteja com você a uma garrafa personalizada de Cabernet Sauvignon, que de acordo com o site lucasfilm.com apresenta um desenho de caricatura dos funcionários da empresa. Em outras partes desse santuário também há bonequinhos ou action figures, como você quiser chamar, uma fita cassete da trilha sonora e até o contrato original entre a Lucasfilm e a Universal para o filme de 1973 American Graffiti. No site da Lucasfilm, na verdade, há um inventário do conteúdo da cápsula, que eu só consigo imaginar que para um mega fã de Star Wars seria equivalente a encontrar uma caixa cheia de conteúdo adulto das antigas. Sim, seguir em frente nós devemos. O método Steve Jobs. O ano de 1983. Thriller do Michael Jackson era o hit número 1 nas paradas, tudo era mais barato e eu ainda tinha cabelo. Também foi o ano em que um grupo de nerds de tecnologia, incluindo o fundador da Apple, Steve Jobs, aos 28 anos, participou da Conferência Internacional de Design em Aspen, no estado do Colorado. Para marcar o evento, Steve e seus amigos decidiram enterrar uma cápsula do tempo, ou seja, um enorme cilindro de 4 metros de comprimento escondendo itens que eles achavam que representavam melhor o ano de 1983. Esses artefatos incluíam uma fita de 8 faixas da banda The Moody Blues, bem como um fardo de Ballantine Ale, para que as pessoas que encontrassem a cápsula pudessem mandar uma gelada. E, claro, nenhuma cápsula dos anos 80 estaria completa sem um cubo mágico. Mas, peraí, esse é o Steve Jobs, ele é fundador da Apple. Onde é que tá a tecnologia? Onde é que estão os dispositivos Apple futuristas e inéditos esperando para serem revelados? Como esse design para uma cápsula Apple dentro de uma outra cápsula? Ou pelo menos aquele icônico logotipo da Apple que a gente conhece tão bem. Bem, na realidade havia apenas um tesouro tecnológico escondido nessa cápsula. Veja só, 1983 também foi o ano em que a Apple lançou seu computador desktop Apple Lisa. Na época, esse foi um dos primeiros computadores comerciais com uma interface gráfica de usuário e, portanto, custava $10 mil, aproximadamente 27 mil verdinhas hoje em dia. Comemorando seu lançamento, Jobs colocou um mouse Lisa na cápsula e, com certeza, parece um pouco desatualizado para os padrões de hoje, mas afinal é uma cápsula do tempo. Os caras pretendiam que a cápsula fosse descoberta no ano 2000, mas um projeto de paisagismo naquele local de Aspen fez com que eles perdessem a noção da localização. Só em 2013, 30 anos após ser enterrada, é que a cápsula foi finalmente redescoberta, o que só a tornou ainda mais especial após a morte prematura de Jobs em 2011. Mas mesmo que este mouse de computador e o cubo mágico não fossem os melhores artefatos para uma redescoberta, a empresa de 2 trilhões prova que se desenvolveu bem ao longo desse tempo. O segredo do anjo. Em 6 de abril de 1892, o Templo Mormon de Salt Lake, no estado de Utah, foi concluído após 40 anos de construção. Para finalizar o edifício, no topo de uma das torres eles colocaram uma pedra angular esférica de granito e uma estátua de ouro do anjo Moroni. Foi uma ocasião que atraiu uma multidão de 30 mil pessoas, e uma cápsula do templo foi escondida dentro da bola de granito, que permaneceria lá por 128 anos, até 2020, quando a estátua precisou de reparos. 2 dias
dias após ser removida, especialistas em conservação e pedreiros abriram cuidadosamente a bola de granito e recuperaram os tesouros de mais de um século de idade. Infelizmente, devido ao fato de a cápsula não ter sido isolada, os itens foram em sua maioria arruinados. Apesar disso, conseguiram identificar escrituras, livros religiosos populares da época, bem como uma placa de cobre folhada a ouro, com o nome da liderança do templo inscrito. Havia até fotografias encontradas na cápsula, que alguns teorizam que podem ter sido fotos únicas do fundador do mormonismo, Joseph Smith, mas infelizmente os elementos deixaram as fotos piores que as minhas tentativas de fazer selfie depois de ter tomado umas. Mas sendo otimista, eles também descobriram cerca de 400 moedas que estavam envoltas no concreto, principalmente moedas de 5, 10 e 25 centavos, o que, ajustado pela inflação, acabou pelo menos cobrindo o valor dos reparos. Claro que não. Exposição Panasonic 1970. É 1968 e duas empresas japonesas, a Panasonic e o jornal The Mainichi, são desafiadas a criar uma cápsula do tempo para a Exposição Mundial Japonesa de 1970. Destinada a ser enterrada no terreno do icônico castelo de Osaka, levaria anos de planejamento e pesquisa antes que a equipe dupla estabelecesse um total de 2.098 itens específicos, criando uma cápsula do tempo futurista quase com a aparência de um OVNI, com o objetivo de resumir a cultura japonesa. Dentro dela você pode encontrar uma bandeira japonesa, uma mola maluca, sandálias gueta, espécimes de mosca varejeiras, que nojo, um rádio portátil, uma panela de arroz, um modelo de avião e comida de astronauta. Provavelmente em referência ao programa espacial japonês, que se originou em meados dos anos 50. O mais interessante, porém, são as unhas enegrecidas pela radiação dos sobreviventes do bombardeio atômico de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Embora possa parecer horrível, sua presença nessa cápsula garante que nunca esqueçamos daquele capítulo sombrio da história humana. De acordo com a Panasonic, cada item da cápsula foi tratado com as técnicas de preservação mais avançadas da época. E dado o prazo planejado para essa cápsula, eles vão precisar. Olha só, a intenção era que fosse aberta em 2000 e depois a cada 100 anos. Mas eles também criaram uma duplicata exata da cápsula original, enterrada mais abaixo. Esta segunda cápsula não está programada para ser aberta até o ano de 5.970. Vai saber como vai estar a civilização humana até lá. Bom, espero que o meu plano de criar geneticamente a raça humana à minha imagem tenha funcionado. Começando com todos os inscritos desse canal. Instituto do Tempo de Massachusetts. Em 1957, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também conhecido como MIT, inaugurou o edifício 26, sede dos Laboratórios Compton. Em comemoração, o professor de engenharia elétrica Harold Edgerton teve a ideia de enterrar uma cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo que não deveria ser aberta até 1000 anos depois, em 2957. Avançando 58 anos, até 2015, uma equipe de construção que trabalhava no novo laboratório de nanotecnologia do MIT acidentalmente escavou a cápsula, que havia sido esquecida nesse intervalo de tempo. E com um rótulo muito claro que pedia, por favor, não abra até 2957 d.C., eles decidiram honrar os desejos do criador da cápsula. Afinal, o vidro que envolve a cápsula foi especificamente forjado em um laboratório de sopro de vidro do MIT, e foi preenchido com gás argônio para ajudar a preservar o conteúdo. Portanto, abri-lo arruinaria a preservação. Mas, felizmente, para os curiosos entre nós, o vidro da cápsula é transparente, o que significa que os historiadores conseguiram dar uma olhadinha no conteúdo. Lá dentro, eles podiam ver moedas do First National Bank of Boston, uma caneca comemorativa da turma do MIT de 1957, um recipiente de penicilina sintética e um criotron. Esse último item era um dispositivo elétrico supercondutor, que na época em que enterraram a cápsula, deveria revolucionar a tecnologia de computadores. Só que, no fim das contas, diferentes tecnologias assumiram esse papel, e o criotron caiu no esquecimento. Porém, o que ainda tinha significado era uma carta que o presidente do MIT da época, o Dr. J.R. Killian, escreveu para colocar na cápsula. Parafraseando, ela dizia: "Não podemos adivinhar o que o próximo milênio reserva, mas estamos confiantes de que vocês terão uma maior compreensão do universo. Desejamos-lhes sucesso contínuo na busca do conhecimento." Ah, quanto otimismo, hein? O camarada aí nem fazia ideia do TikTok. Cápsula de Cristo.
O que você vê aqui pode parecer uma escultura padrão de Jesus, mas a verdade é que se trata de uma cápsula do tempo secreta. Na província de Burgos, no norte da Espanha, na igreja de Santa Águeda, encontra-se uma estátua de madeira de um Cristo crucificado. Em 2017, a estátua precisava de alguns reparos, embora quando a equipe de restauração removeu um pedaço de pano da cintura da estátua, parecia que havia mais do que uma rachadura na parte traseira. Acontece que a parte posterior do Filho de Deus estava guardando segredos. Mas a julgar pela expressão facial dele, não sei dizer se ele curtiu essa investigação aí ou se ele ficou meio triste. De qualquer forma, esse exame de fato levou a equipe a descobrir uma misteriosa nota manuscrita dentro de Jesus. Uma vez eu passei por uma coisa parecida, mas eu prefiro não falar do meu tempo na cadeia. Continuando, essa nota na verdade data de 1777, exatamente 240 anos antes. Ela foi colocada lá por Joaquim Minguez, um padre da Catedral de Burgo de Osma na época. Infelizmente, ele não tinha um verdadeiro conhecimento profético para nos conceder, e sim um comentário escrito em uma cápsula do tempo sobre a vida cotidiana da Espanha na época, de passatempos populares como jogos de cartas e bola ao clima religioso, econômico e político da Espanha. Ele ainda comentou sobre doenças comuns como a febre tifoide e também sobre pessoas famosas, como os populares toureiros da época. Em suma, a carta fornece uma visão incrível da vida naquele tempo. Porém, uma pergunta permanece: por que o Joaquim escondeu isso na poupança de Jesus? AP da Marte. Vamos fazer uma viagem de volta a Paris de 1939. É 29 de agosto e a socialite, atriz e amante profissional francesa Marthe de Florian morre aos 74 anos, deixando para trás seu opulento apartamento parisiense. O imóvel foi herdado por sua neta de 23 anos, Solange Beaugiron, que 3 anos depois fugiria para o sul da França, escapando da ocupação alemã de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de nunca ter voltado ao apartamento, Solange, por algum motivo, continuou pagando aluguel até sua própria morte em 2010. Nesse período, o apartamento intocado ficou preso em um túnel do tempo, tornando-se uma cápsula do tempo de si próprio, se você quiser chamar assim. Quando o apartamento foi finalmente aberto, após a morte de Solange, uma decoração chique e bugigangas de tempos passados foram encontradas habitando a residência empoeirada envolta por papel de parede capenga. Documentos pessoais e cartas de amor também foram encontrados, assim como Marthe de Florian os havia deixado, o que, dada a reputação dela, faz a gente ter certeza que nesse AP aí rolou muito voulez-vous coucher avec moi. Outras relíquias, como brinquedos de pelúcia do Mickey Mouse e do Gaguinho, estavam lá, simplesmente intocados por 7 décadas inteiras, sem contar o avestruz empalhado no quarto. Mas escondida entre todas essas curiosas bugigangas estava a própria Madame de Florian, ou seja, um retrato dela original de Giovanni Boldini. Esse camarada foi um retratista italiano de talento e renome significativos, e como resultado, a pintura há muito perdida foi leiloada por 3 milhões de euros em 2010, fazendo dela a mais valiosa de Boldini até hoje. C'est la vie. 100 anos. Embora a espera por Avatar 2 possa parecer que levou 100 anos, na verdade existe mesmo um filme que não deve estrear até o ano de 2115. E não é Avatar 3. Filmado em 2015, A 100 Years, ou 100 anos, está sendo apelidado de o filme que você nunca vai ver. Na verdade, quase ninguém sabe nada sobre o filme ou sua trama, apenas que foi dirigido por Robert Rodriguez, escrito e estrelado por John Malkovich, ao lado de Shuya Chang e Marcus Arrow. Atualmente, o filme ultra secreto está protegido por um vidro à prova de balas em um cofre de alta tecnologia automatizado para abrir em 18 de novembro de 2115. É então e só então que o filme vai estrear para 1000 convidados. Mas todos os convidados de agora vão estar mortos até lá, você poderia dizer. Bem, é por isso que os criadores tomaram a liberdade de fazer os ingressos de metal, para que possam ser herdados por futuros descendentes. E claro, essa é uma reviravolta divertida na ideia de uma cápsula do tempo, mas também faz parte de uma promoção elaborada para o conhaque Luís XIII. A bebida de luxo supostamente leva 100 anos para maturar, fornecendo uma base geral para o conceito do filme. Mas se o filme vai girar em torno do conhaque, ou se apenas vai ter uma colocação de produto muito indiscreta, bem, isso, assim como todo o resto, continua um mistério. Arca do Tesouro de Wall Street.
Nos anos 1600, os comerciantes holandeses começaram a viajar regularmente para a América para negociar com os nativos americanos e estabelecer colônias. Em 1614, um coletivo de comerciantes holandeses recebeu direitos comerciais exclusivos na costa leste da América do Norte, da liderança holandesa, que se acredita ter desencadeado o início da cidade de Nova York e todos os seus negócios. 300 anos depois, em 1914, a Associação dos Homens de Negócio de Lower Wall Street decidiu marcar o tricentenário com uma cápsula do tempo. O plano era que fosse aberta 60 anos depois, em 1974. No entanto, a essa altura, a Associação de Homens de Negócio de Lower Wall Street já não existia mais. Então a cápsula foi esquecida. Só ao final dos anos 90 que foi redescoberta em uma unidade de armazenamento de arte na área de Chelsea, em Nova York. Embora a essa altura tenha sido decidido que era melhor deixá-la fechada até 2014, exatamente 100 anos depois da sua criação. Mas o que exatamente estava escondido dentro dessa pesada caixa de bronze? Bem, em 2014, finalmente descobrimos. Em sua maior parte, o conteúdo da cápsula não era o mais emocionante. Eram principalmente alguns livros de 100 anos, jornais, medalhas e assim por diante. Mas havia um telegrama interessante do governador Martin Glenn, um político da época, que dizia que todos os problemas que agora envolvem a atenção de Nova York tenham encontrado uma solução. Bom, acho que pelo menos tem menos cocô de cavalo nas ruas da cidade agora do que em 1914, né? Um tanto decepcionada com o conteúdo, a Sociedade Histórica de Nova York decidiu enterrar novamente a cápsula junto com uma nova cápsula que será aberta em 2114. Para isso, contaram com a ajuda de um bando de colegiais, já que uma das curadoras da Sociedade Histórica, Margaret Hofer, queria que a nova cápsula refletisse a cultura popular vista pelos olhos dos adolescentes. Em contraste com a relativa monotonia da cápsula inicial, a nova inclui coisas como um copo do Starbucks, uma caixa de iPhone, fones de ouvido e até ingressos da Lady Gaga. Muito embora, se você me perguntar, eu acho que eles tinham que ter colocado pendrives cheios de vídeos clássicos do Vine. Ah, o Vine, que saudade! Cápsula do Milênio. A virada do milênio foi uma ocasião importante, celebrada imensamente, e com Bill Clinton no poder dos Estados Unidos naquela época, o governo não pensou em uma maneira melhor de marcar o evento que ocorre uma vez a cada 1000 anos, do que com uma cápsula do tempo. Com a abertura prevista para o ano de 2100, eles queriam mostrar às pessoas do século 22 como era realmente a vida no século 20. E se você quer a minha opinião, eles fizeram um bom trabalho. A cápsula continha um telefone celular, um pedaço do Muro de Berlim, um filme de Neil Armstrong pousando na Lua, a Declaração de Direitos e um capacete da Segunda Guerra Mundial, só para citar alguns itens. Mas, de longe, o mais importante é aquele que realmente define a grande terra da América. Esse único item específico foi, claro, o humilde Twinkie. Sim, no verdadeiro estilo americano eles colocaram alguns alimentos processados e açucarados. Só que, infelizmente, as gerações futuras podem não conhecer a adoração por Twinkies, porque aparentemente eles tiveram que ser removidos da cápsula por estarem atraindo ratos. Mas sejamos honestos, né? Todo mundo sabe que foi realmente removido porque algum estagiário da Casa Branca ficou com fome. Alemão na casinha. Em 2016, o russo Lukichev Dmitry estava cavando uma fossa para o seu banheiro externo, a popular casinha. Mas quando sua pá atingiu algo metálico, ele fez uma descoberta verdadeiramente inesperada. Uma caixa de metal logo foi desenterrada, levando Lukichev a descobrir um armário de campo deixado por um oficial alemão da Segunda Guerra Mundial. Estimado entre 1944 e 1945, o conteúdo que estava ali há cerca de 60 anos estava em ótimo estado, graças a um lacre de borracha na tampa da caixa. Dentro estavam todos os itens típicos do exército que você possa imaginar. Uniformes, passes de identificação, dinheiro, mas também tinha espaço para outras necessidades básicas, como álcool e charutos, essenciais após um dia normal de trabalho em uma guerra literalmente mundial. Depois de analisar o uniforme, os historiadores concluíram que a caixa pertencia a um soldado alemão, que, com base naquela vestimenta, era provavelmente um integrante do corpo médico. E embora os historiadores esperassem poder rastrear os descendentes do soldado, fontes na internet nunca confirmaram que eles tenham conseguido isso. Talvez se eles colocassem um anúncio no Craigslist com o título "Charutos e bebidas encontrados", eu acho que ia chamar mais atenção. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que você colocaria na sua cápsula do tempo? Conta pra mim nos comentários e pode ser que eu comente no próximo vídeo. Até logo e muito obrigado por assistir.